Boa noite. Hoje, sexta-feira, esse tempinho gostoso, tranquilo, para nós dormirmos à noite, sem estar aquele calor. Muitas pessoas não gostam, mas eu falo para você, mas está uma temperatura gostosa para dormir. Isso é muito bom. Coloca aqui embaixo para mim a apresentação que você coloca aqui, a faixa de novo com o meu nome. Eu vou falar uma coisa para vocês que aqui está assim, ó, Coronel Costa. Quando eu saio na rua, a turma não fala Coronel Costa, a turma fala assim, o homem dos cachorros. Então eu vou substituir aqui embaixo meu nome por o homem dos cachorros, ou então vou colocar Coronel Costa, o homem dos cachorros, porque todo lugar que eu vou, que eu passo, a turma fala, o senhor não é o homem dos cachorros? Sou o homem dos cachorros. Então vou trocar aqui embaixo, vou colocar o homem dos cachorros. Só uma brincadeira gostosa. Eu não sei se vocês precisaram dos serviços da prefeitura de ontem. Se vocês precisaram, tiveram muita dificuldade. Sabe por quê? Porque, mais uma vez, travês, de novo, a prefeitura não pagou o serviço de internet. E ontem ela foi cortada mais uma vez. Então, tá aí, ó. Lembra quando eu falo para vocês que a prefeitura está passando por uma situação difícil financeiramente falando? Então, tá aí que eu falo para vocês. Ontem a prefeitura teve o seu serviço de internet cortada. Ah, e mais uma coisa, vou frisar para vocês, por gentileza, se a sua água venceu, não espere mais 30 dias para pagar aquela água atrasada, porque a ordem do superintendente do SAMAI, é para, deu 30 dias do vencimento da água anterior, para ir lá e cortar. Então, muitas casas estão tendo a sua alimentação por água suspensa. Você vai verificar que você vai chegar lá, você vai ver um lacre vermelho. Aquele lacre vermelho quer dizer que a sua água foi cortada, só para vocês saberem. E aí vocês vão ter que pagar uma taxa, eu acho que a taxa é de R$ 65. É uma taxa a mais para você colocar no caixa do SAMAI. Então, vocês estão vendo que eles fazem de tudo para conseguir mais dinheiro. Mas vamos lá. Nós tivemos um fato que eu já falei para vocês várias vezes de ocorrências na rodovia. Uma mulher estava andando pela rodovia e agora é pior ainda. Ela não estava na lateral da rodovia, ela estava caminhando na faixa de rolamento da rodovia. E veio um carro e atropelou. Detalhe, vítima fatal. Vejam só. Um atropelamento na madrugada desta quinta-feira resultou na morte de um pedestre na rodovia Governador Dr. Ademar Pereira de Barros, a SP-342. A vítima, ainda sem identificação confirmada, atravessava as pistas nas proximidades do quilômetro 175, já na região do Distrito Industrial João Batista Caruso, quando foi atingida por um veículo que trafegava no sentido interior capital. O acidente ocorreu a cerca de 50 metros da passarela, destinada a travessia de pedestres. O motorista não parou para prestar socorro e deixou o local antes da chegada das equipes de atendimento. Você que está caminhando, você que está pedalando, você que está circulando nas rodovias, se você estiver na lateral da rodovia, tem que ter muita atenção. Se você estiver no leito carroçável da rodovia, muito mais atenção ainda, que eu falo para vocês. À noite, literalmente,
todo gato é pardo. O que é isso? O motorista só vai te enxergar quando ele estiver muito próximo a você. Naquele instante que é quase impossível frenar o veículo, desviar ou sair de qualquer circunstância. No caso aqui, dessa ocorrência, a mulher estava na faixa de rolamento, ela estava aqui, ó, bem na faixa lateral da rodovia, ó, mas dentro aqui, ó. O carro veio, colidiu, bateu, ela jogou, fatal. Aquela gíria que a gente usava sempre quando era criança, caixão e vela preta. O carro fugiu? Fugiu. Está errado? Por fugir, sim. Mas nesse instante, você imaginou o desespero da pessoa sabendo que ela atropelou uma pessoa? Então, o que eu falo, se você estiver circulando em rodovia, não é redobre a atenção, é triplique a sua atenção. Se você estiver andando, triplique a atenção, pedalando, triplique a atenção. Se você não tiver com uma roupa refletiva, que reflita o farol, ou uma cor clara que seja visto a distâncias, tomem o máximo de cuidado. Só falando o que eu sempre falo para vocês, a importância de uma vida. Eu vou falar... Não, vou deixar para falar depois. Vou falar disso agora, porque é muita cara de pau do governo federal. Com o fim, agora, desde quarta-feira passada, o governo federal suspendeu, parou com aquele tributo das blusinhas. Esse é o nome que foi dado para esse tributo. O que é esse tributo, esse imposto do governo federal? Tudo aquilo que você importava, a maioria das vezes, produtos da China, a maioria desses produtos, o que acontece? O governo federal havia posto um imposto forçadamente em cima dessas compras que vinham de fora. E o governo agora, muito brilhantemente, porcamente, vem e fala assim, olha só, nosso governo estamos tirando o imposto das blusinhas. Um imposto que ele mesmo criou. E vocês acham que é só isso? Daqui a pouco eu vou mostrar outras situações para vocês. Vejam só a matéria. A decisão do governo federal de zerar o imposto de importação sobre compras internacionais de até $50, conhecida como fim da taxa das blusinhas, pode aumentar os desafios enfrentados pelo comércio de rua em cidades como Mojimirim e Mogi Guaçu. Na prática, plataformas estrangeiras como Shein, Shopee e AliExpress passam a ter custos menores nas vendas para consumidores brasileiros, ampliando a competitividade em relação às lojas físicas e pequenos varejistas nacionais. Mesmo sem um impacto imediato, mensurável, especialistas do setor avaliam que a tendência é de aumento da concorrência sobre o varejo físico, especialmente em municípios onde o comércio tradicional já vem enfrentando perda de espaço para as compras online. Logo no começo do governo, desse cara aí, que tem não 10 dedos, um dedo a menos, que nós não podemos chamar de ladrão, porque senão aquele juiz é capaz de te processar, ele criou esse imposto, logo no início do governo dele, porque ele queria mais dinheiro. E isso reflete diretamente no comércio. Como que reflete no comércio? Se você tem a possibilidade de você comprar pela internet um produto, não estou nem falando de qualidade, eu estou falando de um produto. Você vai comprar esse produto, nossa, até coloquei invertido aqui. Se você vai comprar este produto pela internet, você vai pagar 1, e se você for comprar no comércio
ou de rua ou de uma loja estabelecida, você vai pagar 10, você vai comprar pela internet por 1 ou você vai na loja comprar por 10. Então, há um reflexo direto no comércio. E o governo, a partir de quarta-feira, cortou esse imposto. Então, quando você vai fazer a compra pela internet, esse imposto já está zerado, não existe mais. É um imposto que antigamente não existia, que ele criou, e agora ele extingue o imposto e fala, olha só, acabamos com o imposto. Só que ele não fala que é um imposto que ele mesmo criou. Mas por que a Coronel está falando só disso? Eu estou falando porque ele toma medidas eleitoreiras que vai refletir sobre nós. Vocês querem ver uma medida eleitoreira que daqui a pouco vai cair como uma bomba para todo mundo? Então vamos lá. Isso chama-se preço da gasolina. Ah, mas o preço da gasolina. O preço da gasolina hoje, ele está muito abaixo do que deveria ser. Então, o que o governo federal, esse cara que está lá de 9 dedos, está fazendo? Ele está provocando um déficit muito grande nos cofres da Petrobras. Por quê? Porque a gasolina que está sendo vendida hoje, o valor está abaixo do que deveria ser o preço de mercado lá fora. Então, cada litro de gasolina que você compra hoje, a Petrobras está gastando a mais do que nós estamos pagando, uma certa porcentagem a mais. Agora você pega todo esse combustível do Brasil, você pega todo esse, você verifica quantos litros de gasolina são, então vocês veem o rombo que vai dar na Petrobras, que só vai aparecer após a eleição de outubro. Se terminar no primeiro turno, vai ser pós o primeiro turno. Se tiver o segundo turno, espere o segundo turno, que você vai ver que o preço da gasolina vai fazer assim, ó, vai subir da noite para o dia. A eleição termina no dia, acho que 26, 27, não sei que dia de outubro, que é o segundo turno. No dia seguinte, você vai ver que o preço da gasolina vai fazer assim, ó, vai subir de uma vez. Hoje, o governo subsidia e quem está pagando essa dívida é a própria Petrobras. Então, pós o segundo turno, você vai ver que o preço da gasolina vai fazer assim. A mesma coisa com essa situação do imposto blusinha. Só que aqui é o processo inverso. Agora ele vai fazer com que esses produtos venham com mais facilidade de fora para dentro, principalmente da China, com esses aplicativos que você compra naturalmente. Então o que vai acontecer? Vai chegar mais barato para o consumidor final e você não vai nas lojas buscar mais esses produtos. Então vocês vão ver que agora vai ter essa concorrência desleal e quem vai pagar são os comerciantes, porque eles vão ter queda de arrecadação nas suas vendas. Então, com certeza. E aquelas cidades em que tem o comércio de rua muito forte, é o caso de São Paulo, vai ser afetado muito mais do que Mogi Guaçu. Só que Mogi Guaçu, onde que vai sentir muito mais a queda desse imposto? Na feira noturna, na feira de domingo, onde você tem várias barracas que vendem esses produtos com essa facilidade. Então, você imagina, compraram com imposto e agora você consegue comprar sem imposto. Você imagina a defasagem que vai acontecer, principalmente com esses ambulantes que já compraram antes com imposto e agora você consegue comprar direto de fora sem imposto. Bom, quantas vezes você já andando pela cidade, de carro, de moto, você ao passar por um cruzamento, você percebe que de repente vem uma moto ou um carro, em vez de parar onde deveria, chega e entra de uma vez.
Sabe aquele negócio assim? Nunca vem um carro, então eu chego, eu entro de uma vez e quem estiver vindo que pare. Já aconteceu com vocês? E nos cruzamentos que tem semáforo. Quantas vezes vocês já viram que abriu o verde para você passar, parece que do lado vem um outro veículo, carro ou moto, e vai de uma vez. Foi o que aconteceu aqui. Lá na rua Santa Júlia, o Fiesta não observou o pare. Chegou e entrou de uma vez. Olha só o que aconteceu. Acidente no cruzamento das ruas Santa Júlia com a Francisco de Arruda, na Vila Júlia, centro da cidade, causou danos em 3 veículos. Uma mulher precisou de atendimento dos socorristas do Corpo de Bombeiros. A Polícia Militar registrou o acidente. A condutora de um Ford Fiesta preto que trafegava pela Francisco de Arruda não respeitou a sinalização de pare, cruzando a via e acertando a lateral de um Toyota Corolla preto, que trafegava pela Santa Júlia. Com o impacto, o Corolla, também conduzido por uma mulher, foi jogado para a calçada, atingindo um Jeep Compass preto que estava estacionado. A vítima trafegava com 2 crianças que ficaram assustadas com o acidente. A mulher e as crianças não precisaram de socorro. Acidente. Previsível. Não observou o pare. Entrou. Quem vem, quem passa no cruzamento, já vai falar assim, quem vem dali, pare. No caso, o Fiesta não parou, colisão lateral. E não adianta depois, eu não tenho dinheiro para consertar. Mas para parar no pare, você também não parou. Várias vezes comigo, às vezes eu chego no cruzamento, parece que brota na rua perpendicular um carro, uma moto que acha que está certo e entra na sua frente como se nada tivesse acontecido. O que ocasiona? Acidente. E depois vem sempre aquela desculpa assim, nossa, e agora? Eu não tenho dinheiro, eu não tenho seguro. Mas para parar, não teve. Cada coisa, viu? Vamos ter amanhã, sábado e domingo, um encontro de carros clássicos. Nós não vamos falar mais carros antigos, vamos dizer carros clássicos. Sabe aonde? Lá no Parque dos Engás. Vejam só. A 6ª edição do Encontro de Antigos e Clássicos de Mogi Guaçu promete movimentar o Parque Prefeito Orlando Chiarelli, o Parque dos Engás, neste fim de semana, com a expectativa de reunir cerca de 300 veículos neste sábado, dia 16, e domingo, 17. Veículos vindos de pelo menos 16 cidades, além das raridades pertencentes a colecionadores guaçuanos, são esperados. Segundo os organizadores, o sábado deve concentrar aproximadamente 150 automóveis, com a possibilidade desse volume dobrar no domingo, quando o fluxo tradicionalmente aumenta. A abertura oficial ocorre no sábado, às 14 horas, com shows de Gasolinos, Zion e Blackjack ao longo do dia. No domingo, a visitação começa às 9 da manhã e ao longo do dia acontecem as apresentações de Paulo Mano, cover de Raul Seixas, Landau e Banda e Oás, com tributo às rainhas do rock. Você que é amante de carros antigos, carros clássicos ou carros de coleções, você vai poder ver todos eles que você conseguir sábado e domingo. As inscrições estão abertas. Se você desejar levar o seu veículo para expor, olha só, Parque dos Engás. Nós vamos ter aproximadamente 300 veículos à sua disposição para você ir lá curtir, se deliciar de ver esses veículos. Só lembrando, não pode passear nos veículos, apenas admirar esses veículos dos colecionadores. Realmente é uma delícia ver, ir do lado e tirar uma foto. Eu nunca andei num Cadillac. Mas vocês imaginam como deve ter sido gostoso naquela época entrar dentro de um carro desse para você namorar,
curtir, passear. Olha que delícia. Vamos para o intervalo? A gente volta já já. Voltamos já com o Jornal de Olho na Cidade. 7 motivos para você treinar na Prime CT. Academia 100% focada no seu atendimento de excelência, desde a recepção até a sala de musculação. Equipamentos importados, academia toda climatizada com ar-condicionado. Aulas de cross e funcional ao ar livre e o melhor, inclusas na mensalidade. Aulas de spinning de segunda a sábado com agendamento pelo aplicativo. Avaliação física inclusa no plano, com direito a nutricionista. E área de cardio separada. Sim, você encontra tudo isso em uma única academia, aqui em Mogi de Guaçu. Vem viver essa experiência com a gente. Olá pessoal, eu sou Alexandre Lima, farmacêutico aqui na Xande Pharma, onde a gente tem uma variedade de linhas de medicamento, de cosméticos, com atendimento lá de trás, como era antigamente. Nós temos a tradição na família já, onde meu avô era farmacêutico, meu pai também, e nós estamos servindo vocês aqui na rua Sargento João Andrade, número 170, Jardim IP8, na divisa com o Jardim Guaçuano, de frente ao postinho do Jardim Guaçuano. Inclusive nós fazemos entrega também, pessoal, em Estiva Gerbe, onde eu tenho alguns clientes já lá, e você pode entrar em contato conosco, a gente vai estar fornecendo os medicamentos para você lá no número 19997322202. Nós estamos funcionando de segunda a sábado, das 8 às 7 e aos domingos, pessoal, também, das 8 ao meio-dia. Entre em contato conosco. Xande Pharma, de geração em geração. Este comercial é para você, comerciante de pequeno negócio que quer investir na divulgação do seu produto, sua marca, sem pesar no bolso. Entre em contato conosco e saiba como divulgar a sua empresa para toda a cidade. Telefone 19 9 97 50 2800. Aqui na MID TV, sua marca é vista. Voltamos com o Jornal de Olho na Cidade. Vou falar de uma ocorrência que realmente me deixa triste. Aliás, as duas ocorrências me deixam tristes e chocados. A primeira porque envolve menor e detalhe, menor criança autista. E o segundo porque envolve briga de marido e mulher. O motivo é que é absurdo. Os dois motivos são esdrúxulos, absurdo. Eu vou mostrar primeiro o da criança, que é chocante. O cidadão invade uma casa para roubar, tranca a mulher no fundo e depois o filho dela, que é autista, eu não sei se vocês sabem, mas uma criança autista ela não tem controle praticamente nenhum do que ele faz ou do que ele fala. E detalhe, quando a mãe estava sendo agredida, a criança entrou em crise e começou a gritar. Você é capaz de imaginar o que esse marginal, bandido, assassino... A morte de Brenner Antony da Silva, de 4 anos, mobiliza a investigação da polícia em Frutal, no Triângulo Mineiro. A criança morreu após ser agredida dentro de casa durante uma invasão registrada. O suspeito invadiu o imóvel armado com uma faca e uma ripa de madeira. Durante a ação, a mãe do menino de 32 anos foi agredida, amarrada e levada para os fundos da residência enquanto o homem tentava roubar uma televisão. Em depoimento, a mulher relatou que chegou a oferecer dinheiro via Pix para que o invasor deixasse o local sem atacar a criança. Conforme a polícia, durante a invasão, o menino diagnosticado com transtorno de espectro autista entrou em crise de agitação. Foi nesse momento que, de acordo com a investigação, o suspeito passou a atingir a vítima com golpes de madeira na cabeça. Após as agressões, o homem colocou a criança dentro de um saco plástico preto e deixou o corpo cerca de 150 metros da casa. A criança foi socorrida em estado grave, com traumatismo craniano, e encaminhada ao Hospital Frei Gabriel, mas não resistiu aos ferimentos. Vocês veem que é uma casa humilde.
Ele entrou para furtar. E a mulher ainda se ofereceu a dar dinheiro para ele via Pix, para ele não agredir o filho dela, que era autista. Só que uma criança autista não sabe nem o que está acontecendo. Ele agrediu tanto a criança apaulada que a criança foi a óbito. É nesse caso que eu falo para vocês, pena de morte é pouco. Pena de morte é pouco. Um cara desse, eu não desejo a morte para ele. Sério mesmo, eu não desejo. Eu só gostaria de dar um banho nele de mel. Já falei para vocês, eu não desejo a morte de ninguém. Eu só gostaria de dar um banho nele de mel e colocar em cima de um formigueiro sem chance dele sair. E deixar ele lá, ficar algum tempo lá. E é pouco. É pouco. Não estou desejando a morte. Só que ele ficasse sentado em cima de um formigueiro aí. A hora que estiver saindo formiga por dentro pela boca, aí a gente tirava ele de lá. E o outro caso é pior ainda. O marido agride a mulher. O marido agride a mulher. Olha o motivo. O que eu entendo que fosse a coisa mais gostosa para fazer juntos, marido e mulher, lógico, além de relacionamento sexual, mas um marido e uma mulher dentro de casa, isso seria a coisa mais gostosa para se fazer junto, que são os afazeres de casa. Fazer junto. É uma delícia, é gostoso, descontrai, até era para melhorar o entrosamento entre ambos. E o distinto partiu para a agressão contra a mulher. Olha só. Um homem foi preso na tarde desta quarta-feira, após um episódio de violência doméstica desencadeado por uma discussão sobre afazeres e despesas da casa no residencial IP Amarelo. De acordo com o registro da ocorrência, a PM foi acionada para atender uma ocorrência de ameaça e, ao chegar ao local, encontrou a vítima em estado de nervosismo, relatando ter sido intimidada por um companheiro, depois de questioná-lo sobre a divisão das tarefas e a responsabilidade financeira do lar. Abordado pelos PMs ainda no imóvel, o acusado admitiu ter danificado os celulares, alegando que seu próprio aparelho havia sido quebrado anteriormente, mas negou as ameaças. Os telefones destruídos foram encontrados na garagem da residência, todos com sinais evidentes de danos. Frente às circunstâncias observadas, os policiais deram voz de prisão ao suspeito. Ela pediu ajuda para ele nos afazeres de dentro de casa, ele foi com violência contra a mulher. E agora está preso, vai ficar preso, e dentro da cadeia ele vai ter que fazer as coisas que era para ele fazer em casa tranquilo, agora vai ter que fazer dentro da cadeia, porque se ele não fizer dentro da cadeia, ele vai apanhar dentro da cadeia. Porque dentro da cadeia, se ele não fizer, ele apanha. Tem que manter a cela limpa, banheiro limpo, tudo mais. Porque se não mantiver tudo limpo, vai preso. Vai apanhar. Lá dentro, além de preso, vai apanhar também. Porque lá o que eles sabem fazer bem é corrigir o cidadão. Cada coisa, viu? Prefeito foi à rede social, fez um vídeo falando do IP Amarelo que ele vai entregar ainda esse mês. Vejam só. O prefeito Rodrigo Falsetti, do PSD, retornou das férias e focou as atenções na entrega de obras da UBS do Parque Residencial IP Amarelo, que está na reta final. Após um período de problemas relacionados às empresas que realizavam a construção da unidade de saúde, a previsão de entrega é para esse mês de maio. Quem garante é o próprio prefeito. O prefeito foi nas redes sociais, mostrou as dependências do UBS, do IP Amarelo. Tem o vídeo do prefeito mostrando. Tem uma parte que eu achei interessante do vídeo dele.
em que tanto ele quanto o secretário da Saúde, que estava junto com ele, falaram a seguinte coisa: inclusive tem uma sala para emergências. Palavra do prefeito, junto com o secretário da Saúde. A palavra foi bem clara. Inclusive tinha uma sala de emergência. Só que eles estavam dentro da sala de ginecologia. Será que os atendimentos da mulher são todos emergenciais? Ou será que o prefeito e o secretário da Saúde não sabem nem o que eles estavam falando? O que vocês acham? E aí? Aqui, ó. Tem uma hora que ele está falando assim, ó, o secretário está falando assim, que nós estamos numa sala de emergência. E a hora que eles falam que eles estavam na sala de emergência, não mostrou agora. Na hora que eles falam que está na sala de emergência, nada mais é do que uma sala da ginecologista. Pra vocês pensarem bem. Se o próprio secretário da Saúde não sabe identificar... Aqui, ó. A sala de emergência que ele fala é essa daqui, ó, que é a sala da ginecologista. Tá vendo? Vocês viram ali a cadeira ginecológica da mulher? Vocês verificarem, tem hora que fala, o que eu falo? Fala demais, dá bom dia a cavalo, né? Mas, tá aí. O importante, falou que vai entregar, nós vamos esperar para verificar se vai entregar mesmo esse mês. Se entregar, é o que eu falo, nós temos que verificar se vai ter médicos e funcionários ou só vão tirar de outros postos e colocar ali. Porque o que a gente observa é que vai tirar do Jardim Guaçuano e de outros postos e colocar lá. Um médico do Jardim Guaçuano eu já sei que já vai ser deslocado para lá. Então, ou será que vai ser igual a base comunitária de segurança da Chácara Alvorada, que ele inaugurou e todas as vezes que a gente passa lá, ela está fechada. Bom, vamos continuar? Tem um fato que chamou a minha atenção e eu gostei muito disso. A prefeitura fez uma publicação, é o que eu falo, é cômico se não fosse verdade. É a piada pronta. Coloca para nós aqui a imagem do quadro de vagas para Mogi Guaçu. Vagas de trabalho. Se você for na página da prefeitura, você vai encontrar isso daqui, esse quadro, mostrando que Mogi Guaçu tem um quadro muito grande de vagas que mais emprega na região. Vocês veem que o número de vagas é grande. Coronel, mas por que o senhor está falando isso? Está mostrando que tem muitas vagas, pessoas para trabalhar. É? Vamos verificar agora por que está abrindo tantas vagas assim e não tem pessoas qualificadas para essas vagas. Veja a matéria que nós publicamos aqui em 15 de novembro de 2024. Vejam só. Postagens nas redes sociais sobre a suspensão das matrículas para 2025 no CEGEP geraram rumores de fechamento da escola em 2026, mas a direção da instituição desmentiu essa informação. O diretor-geral João Pansani explicou que a suspensão foi uma medida para reavaliar a escola, a pedido do gabinete do prefeito. O CEGEP oferece atualmente 8 cursos e tem cerca de 200 alunos matriculados. A demanda caiu após a pandemia, especialmente para os cursos EAD e o curso técnico de meio ambiente, não forma turma desde 2023. Apesar da redução no número de alunos, a escola continua operando com receita suficiente para cobrir os custos. O ex-diretor Leandro Longo lamentou a suspensão das matrículas, destacando a infraestrutura de qualidade da instituição. Não vai ter matrículas
não terá matrículas para o próximo ano do CEGEP. Será uma escola sem alunos? Será que o CEGEP vai pegar alunos de outras escolas, tipo a FEG? Ou vamos falar bem pertinho aqui? Ou será que vão fechar o CEGEP? CEGEP, a única escola de habilitação profissional que nós tínhamos gratuito aqui na cidade. Em 2024, a prefeitura fechou as inscrições. 2025 foi fechado o CEGEP. A única escola que habilitava, qualificava nossos jovens, nossos profissionais para trabalhar nas empresas da região. Aí o prefeito vem e fala a seguinte situação: olha, nossa é a cidade que mais emprega. Mostra o quadro de vagas. Vamos pôr de novo. Vocês estão vendo o quadro de vagas? O que está acontecendo? A prefeitura está tendo vagas. A prefeitura tendo vagas? Não. A indústria, o comércio está abrindo vagas e não tem profissional qualificado para preencher essas vagas. Não tem profissional qualificado. Não é aquele profissional que está escrito assim, tem que ter anos de experiência. Não, ele não tem qualificação para trabalhar nessas vagas. Então vocês estão vendo que esse número grande de vagas e a tendência é aumentar cada vez mais. Quantas pessoas que vocês conhecem, se você mesmo não faz parte desse grupo de pessoas que frequentaram o CEGEP, que se habilitaram, que se profissionalizaram no CEGEP, que a prefeitura fechou. E agora a prefeitura vem e apresenta esse quadro de vagas como se ela fosse uma grande provedora dessas vagas. Por que o curso profissionalizante foi extinto? Daí eu falo para vocês. Tem certas coisas que não dá, viu? Senhores, vou encerrar esse jornal de hoje e deixar para segunda-feira uma reportagem de um vereador que fez uma apresentação nas suas falas na tribuna da Câmara Municipal. Vocês vão gostar de ver o que o nosso vereador ou nossos vereadores falam na tribuna como se fosse a melhor solução do mundo. Boa noite a todos, excelente final de semana a todos, fiquem com Deus e até segunda-feira.